A TV O Corretor entrevista nesta semana a Tatiana Cholai, especialista em direito imobiliário. É com satisfação que recebemos aqui no Sindicato dos Corretores de Imóveis. Tatiana, em termos práticos, o que significa a aplicação da arbitragem na esfera imobiliária? O que isso beneficia o corretor de imóveis? Beneficia pelo fato de, quando surge um conflito, os corretores possam resolver de uma maneira mais rápida, ao invés de recorrer para o judiciário, né? Digamos que, de repente, ele tem um conflito que envolve um contrato de compra e venda, ou um contrato de locação, ou um contrato de corretagem. Então, de certa forma, se ele colocar essa previsão no contrato, no momento que surgiu o conflito, ele vai ter mais rapidez, mais eficácia, vai ter um especialista na matéria julgando. Então, em vários aspectos, seria interessante que os corretores começassem a usar a arbitragem. Quais são os benefícios que o mercado imobiliário obteve com a criação da CAMEB, a Câmara de Arbitragem, Mediação e Conciliação Brasileira? Os benefícios que os corretores tiveram é que hoje eles podem usar a justiça privada ao invés de usar só a justiça pública, né? Então, quando você tem um conflito, inclusive eu tenho um cliente que é corretor e que ele faz a análise, a regularização imobiliária da documentação, ele mesmo disse, ele falou, eu prefiro regularizar aqui do que regularizar no judiciário, que é muito lento, que é muito difícil. Então, os corretores deveriam usar a criação da Câmara como uma outra forma de resolução de conflitos, como uma forma de tentar primeiro resolver nesse formato e, em último caso, para o judiciário, né? Como funciona a cláusula de arbitragem em um contrato de locação? Bom, no contrato de locação tem que definir o local, né? O fórum onde que vai ser resolvido o conflito, caso haja conflito. Então, no contrato de locação, as partes vão determinar qual a Câmara, né? Ao invés de determinar qualquer conflito será dirimido pelo fórum competente, vai determinar a Câmara que vai julgar, o local, o idioma, quem vai arcar com as custas, enfim. O prazo tem que terminar em 180 dias, de acordo com a lei de arbitragem, né? Mas já vai ter uma pré-determinação de como vai ser resolvido esse conflito. Você pode trazer mais detalhes e como funciona a cláusula compromissória? A cláusula compromissória ela é um contrato entre as partes, ela é uma cláusula que ela deve ser inserida no contrato, ela não pode ser vazia. A cláusula vazia que eu digo quero resolver por arbitragem, mas coloco qualquer conflito ser resolvido por arbitragem, ponto. Aí, quando surge o conflito, o solicitante quer uma Câmara X e o solicitado quer uma Câmara Y. Então, o bom é determinar, no mínimo, nessa cláusula, o local, o idioma, o prazo, quem vai arcar com as custas, quantidade de árbitros, uma previsão de, se surgir, como que ele vai ser tratado, né? O que é preciso ser feito no aspecto jurídico para prevenir o mercado imobiliário de uma possível bolha? Acho que a previsão de ter uma segurança jurídica é importante. É importante que os contratos de compra e venda já tenham essa previsão, é importante que os corretores tenham essa previsão nos contratos de corretagem, é importante que nos contratos de locação já tenham essa previsão, porque isso cria um planejamento. Se você não tem uma previsão de como você vai resolver seu conflito, aonde, em qual prazo, você não tem segurança jurídica. E se você não tem segurança jurídica, você tem uma infinidade de processos que pode causar um caos, né, de certa forma. Tatiana, para finalizar, com a nova lei do inquilinato, o que mudou na cláusula da arbitragem e se mudou? Não mudou nada, porque resumiu que agora tem mais facilidades, né, para você locar um imóvel, mas de certa forma, independente do formato do contrato, ele pode ter inclusão da cláusula compromissória, não
não tem nenhuma alteração nesse sentido. Nós agradecemos a sua presença aqui em nosso sindicato. E corretor, informações sobre o mercado imobiliário você encontra aqui. Até a próxima. Obrigada.